Olá pessoal, Antony Galvão com mais uma edição para o canal Pilastra da Verdade. Quero ser grato a todos vocês pela interação no meu canal. Mais um vídeo legal falando sobre esta live, é o vídeo de número 2, que foi um debate entre o cristão Josafá Agra e o Jason Ferrer do canal Além da Fé. Eu achei muito interessante que foi uma live, um debate muito respeitoso, mas tiveram muitos argumentos legais. E eu fiz o primeiro vídeo falando um pouco, trazendo os meus argumentos sobre fé, entendeu? Baseando-se naquilo que eles falaram aí. E agora eu vou também falar algumas coisas legais também do que eu acho sobre a onipresença de Deus, juntamente com Jason Ferrer, que tem as mesmas ideias que eu em questão do ateísmo. Quero mandar um abraço para todos os ateus, agnósticos. Quero deixar claro para vocês aqui, esse canal, um canal que foi aberto para estimular pessoas a saírem do engano da religião, buscarem informação. Por isso que eu abri este canal. Eu não tenho nada contra nenhum dos ateus e dos agnósticos, mesmo porque eu me dou bem com todos. Então, para mim, cada um faz o seu trabalho no seu canal, do seu jeito, da sua maneira, tem os seus argumentos, o seu conteúdo. Eu respeito todos de uma forma geral. E estou aqui para fazer amizade com os meus amigos ateus, porque para mim são eles que realmente estão com a verdade e são apoiadores também das minhas ideias, ok? Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, boas-vindas aos novos inscritos. E dizer para vocês o seguinte, a palavra-chave sempre será gratidão. Então, eu vou tirar aqui da pausa e eles vão estar falando aqui ainda nesta live. E eu vou estar comentando algo aqui, dando pausa e comentando com eles aqui nesse debate entre o Jason Ferrer e o Josafá Agra. Já aproveita e manda um abraço para os dois. Que a gente vai entrar na figura central. Nós vamos seguir aqui na figura central, só quero somente mapear o teu pensamento para que eu possa te entender. Eu estou anotando, fazendo algumas anotações importantes aqui. E aí, quando você me fala sobre a questão de Deus ser isso e Deus ser aquilo, Deus está fora da Terra. Assim, eu entendo quando você fala isso teologicamente, porque isso é uma questão de transcendência e, ao mesmo tempo, de imanência, onde Deus está fora e Deus está dentro. Só que aí nós temos um erro dentro da teologia, e quem formulou essa teologia realmente está muito aquém da filosofia, está muito aquém do que seria de fato um Deus, né? Talvez alguém que formulou essa teologia de um Deus que viaja, de um Deus que é imanente, de um Deus que é transcendente, talvez não fazia a menor ideia do que seria um Deus onipresente. Até que alguns escritores trouxeram a noção da onipresença de Deus, Agra. E essa noção de onipresença de Deus, ela é uma noção que transcende qualquer ideia que façamos de pecado. Olha só, presta atenção, o Jesus está falando sobre uma doutrina que é alimentada na religião sobre um Deus onipresente, que é um Deus que está em todos os lugares ao mesmo tempo, que é um Deus que está no passado. Eles nem dizem esteve, eles dizem está, eles dizem que Deus é, ontem, hoje e sempre. Então eles dizem que Deus está no passado, Deus está no presente e Deus está no futuro. Eles dizem que Deus, que não cabe em Deus a expressão esteve e não cabe em Deus a expressão estará, porque eles dizem que Deus está. Logo, eles alimentam que a onipresença de Deus é assim, todos os lugares Deus está, tanto dentro como fora de qualquer coisa.
E Geiso discorda, como eu também discordo, que se isso de fato for verdade, onde é que está o mal? O mal vai se alojar aonde? Se Deus está em todos os lugares, ou seja, será que Deus está dentro do mal também? Ou o mal estar dentro de Deus? Não pode um ser que é totalmente do bem ter dentro dele o mal. Outra coisa importante, interessante aqui para vocês, e eu já vou dar continuidade aí com o Jason Ferreira. Inclusive, eu vou deixar o link, né, que tem muitas pessoas procurando o link desta live, que essa live foi feita no canal do Josafá Agra. Se você tiver dificuldade de encontrar, é só você clicar, é só você digitar lá no YouTube Josafá Agra e você vai achar essa live no canal do Josafá Agra. Por isso que você não está encontrando, porque está no canal dele. Foi feita no canal dele. Mas eu vou deixar o link aí na descrição desse vídeo, desta live, para você ir lá e conferir toda a live. Essa live tiver aí mais de 3 horas. E eu estou comentando algumas partes que eu achei interessante, porque meus vídeos são pequenos, de apenas 20 minutos aproximadamente, entendeu? Então, por conta disso, eu não avanço muito aqui, mas você pode ir lá e conferir a live completa, ok? Então, falando da onipresença de Deus, então não tem sentido, é o que Jesus está falando, em todos os lugares, ele teria que estar também dentro do inferno, dentro do chamado lago de fogo, que, segundo a religião, já foi construído este lago de fogo. E existe esse lago de fogo. Deus também estaria dentro do próprio Satanás ou tendo Satanás dentro dele. Então não tem sentido. Não tem sentido. Vamos dar continuidade aqui. Ou de céu, ou de presença de Deus, ou de inferno, ou de mal. Essas coisas seriam, na verdade, cortadas, seriam aniquiladas. Porque, veja, Agra, pense comigo, por um momento, e o grande público que respeitosamente estão nos dando ouvido. Veja bem, Agra, como é que você me define onipresença? Ele vai dar a versão dele. Onipresença é a capacidade que só Deus tem de caminhar no tempo. Olha só o que ele está dizendo. Se você caminha no tempo, é porque você não chegou lá. Então, talvez... Chegou. Não. Se você caminhar significa que ele anda no tempo. Quando eu falo isso, toda vez que eu te falar enfaticamente, né, é porque eu vou apontar na Bíblia. Quando eu falar eu entendo, é porque eu não consigo te apontar, tá? Mas na Bíblia, eu vou te mostrar aqui, eu vou só citar onde está escrito, ó. Apocalipse, capítulo 1, tá? Jesus não é onipresente, aliás, isso. Jesus não é onipresente, os anjos não é onipresente, o diabo não é onipresente, e mesmo assim eles estão em diversos lugares ao mesmo tempo. As pessoas confundem onipresença de Deus com o espaço geográfico, né? O espaço onde ele vai. A onipresença de Deus está fora disso. Então, citando lá Apocalipse capítulo 1, a gente vai ver que é Deus quem viaja no tempo. Deus ele vai no fim de todas as coisas e ele pega a revelação, traz e entrega na mão de Jesus. Preste atenção nisso, preste atenção nisso. Vocês entenderam o que o Josafá tentou dizer? Olha o que é que tem na mente de um religioso. Espera aí. Ele deixou bem claro que Jesus não é onipresente. Espera aí. Mas Jesus é Deus. Jesus não é o mesmo Jeová? É isso que nós aqui o tempo todo estamos tentando explicar para pessoas que há um erro gravíssimo dentro da religião. Por exemplo, quando eu estava dentro da religião, que eu era religioso, eu entendia assim: Jesus, como carne, ele era filho. Mas a partir do momento que ele morreu, ressuscitou e subiu ao céu, agora ele não é mais filho, ele é pai. Porque ele entrou no corpo de Deus, ele é o próprio Deus. O livro do Apocalipse vem falando o tempo todo que quem julga, quem lança no inferno,
quem dá a salvação, quem leva para o paraíso, ou seja, para a Nova Jerusalém, é Jesus. Então, no livro do Apocalipse, Jesus e Jeová é a mesma pessoa. Só que o Josafá está deixando claro que Jesus é um e que Deus é outro. Ele está dizendo que como se Jesus fosse um Deus menor, ou seja, Jesus não é onipresente. Ele está dizendo Jesus não é onipresente, os anjos não são onipresentes e Satanás não é onipresente. Só Deus é onipresente. Só que ao mesmo tempo ele contradiz quando ele diz que Deus viaja no tempo e vai buscar as revelações trazendo para colocar nas mãos de Jesus. Não estou entendendo. Isso aí ficou uma coisa confusa. Se Deus, claro, ele está dizendo que Deus é um e Jesus é outro, né? E eu aprendi que os três são um. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eu aprendi lá na religião que são um, assim como um antigo aparelho 3 em 1. Lembra daquele aparelho que tinha o toca-fita, o rádio e o disco, né? O toca-disco, dentro de um aparelho só. Eu entendia assim a chamada trindade, que a Bíblia não fala de trindade, mas a religião alimenta que são 3 pessoas em um só Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é um só Deus. Então eu aprendi lá que Jesus é o mesmo Deus. E se ele é o mesmo Deus, ele também é onipresente. Mas o Josafá está deixando claro aí que no entendimento religioso dele, Jesus é um, Deus é outro. Não estou entendendo. Aí agora, o que eu quero deixar bem claro, gente, é que a gente tem o tempo todo falando aqui para vocês religiosos que tudo isso não tem sentido. Tudo isso não passa de uma loucura mental. Acreditar nessas coisas. Então ele está dizendo que Deus viaja no tempo, que a onipresença de Deus é porque Deus viaja no tempo. Não tem como você viajar e você ser onipresente. O onipresente ele não viaja, ele está já em todos os lugares. Então esse entendimento dele aí mostra o quanto o religioso é realmente confuso a respeito do próprio Deus que ele segue e que ele acredita. Vamos adiantar mais para frente aqui. Jesus entrega para o anjo e o anjo entrega a João, né? Deixa eu abrir aqui rapidamente para você. Aí vai para a Bíblia, né? Porque a base dele, ou seja, deles somente Apocalipse capítulo 1, tá falando assim, ó. Tudo bem, vamos lá. Não tenho vigor, amado. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Vamos ver. Vamos lá. Olha aqui, ó. Verso 1, ó. Revelação de Jesus, a qual Deus lhe deu. Olha aqui, primeiro ponto. Quem deu para Jesus? Foi Deus. Foi ele quem trouxe. Ele está dizendo que Deus é um e Jesus é para outro. mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João. Teve uma escada para chegar em João, né? E isso, Jesus corrobora com isso quando lá atrás, aqui na terra, perguntam para ele, quando será esse dia? Eu não sei. Quem mais sabe? Ninguém. E os anjos também não. 36, está citando agora, não é isso? Só Deus sabe. Ele fala, só Deus sabe. Entendeu? Porque Deus é o único que anda e conhece, né? Olha só que contradição aqui o Josafá fez. Olha só que confusão ele fez. Josafá, se você assistir esse vídeo meu comentando sobre a live de você com o Geiso nesse debate, preste bem atenção, Josafá, o que eu vou te dizer. Eu não sei onde foi que você fez o curso teológico, mas a teologia pela qual você aprendeu é totalmente diferente do que se ensina dentro da própria religião no sistema protestante. Presta atenção. Quando você diz que Jesus realmente não sabia a hora, o tempo dele vir, e só o Pai sabia, o que foi que eu aprendi lá na teologia? Eu aprendi isso.
na teologia. Que Jesus, quando ele encarnou, ele não trouxe o total poder do Pai, o total poder de um Deus soberano para a terra. Ele deixou esse poder lá em cima. Só que ele é Deus. Só que ele é um Deus com um poder fora do plano terrestre. Então esse poder que ele atribui como Pai, então como carne ele não sabia. Mas quando ele ressuscita e ele vai para o céu, lá como Deus, ele sabe, segundo o que eu aprendi. Na verdade, tudo isso é uma mitologia. Não existe nada, nunca existiu nada disso e nunca vai existir. Eu só estou tentando te explicar, Josafá, que você está perdido no meio de campo sobre essa teologia que você aprendeu. Então, Jesus como Cristo aqui na Terra, os 33 anos que ele passou como Cristo, que ele não sabia. Mas como Deus, ele sabe. Mas você está querendo dizer que mesmo no céu, Deus é um e Jesus é outro. Que confusão é essa? Isso prova que não existe nem Deus e nem Jesus. Que vocês estão totalmente perdidos no meio do campo, como diz o ditado, que é uma linguagem figurada. Então, olha só. Ele está dizendo, o Josafá está dizendo, que Deus viaja. Se ele está dizendo que Deus viaja, então automaticamente ele está dizendo que Deus não é onipresente. Mas ao mesmo tempo ele diz que Deus é onipresente. Vai entender a mente religiosa de alguém que está com a mente atrofiada pela religião? Com todo respeito à sua pessoa, Josafá, mas não dá para acreditar nessas coisas. Aí você dizer que Jesus continua sendo Jesus fora de Deus, que Deus é um e que Jesus é outro. Eu não sei se você tem a mesma visão das testemunhas de Jeová, né? Porque as testemunhas de Jeová dizem que Jesus de fato é um Deus menor. É como se fosse, eu acho que eles até tentam colocar Jesus no mesmo nível do arcanjo Miguel, e que Jeová é um e que Jesus é outro. Então essa confusão faz vocês viverem em uma dúvida completa sobre a existência desse Deus que vocês acreditam. Não dá. Então é o seguinte, não tem como existir um ser onipresente que está presente em todos os lugares, presente no futuro, e deixar acontecer coisas que vão ser contra ele mesmo. Por exemplo, como Deus seria onipresente e também onisciente e também onipotente, se Deus, sabendo que teria o mal e que o mal viria sobre a Terra ou sobre qualquer lugar deste universo, para lutar contra ele, o mal na pessoa de quem? Satanás, que foi um filho dele, criado por ele, que ele sabia que se tornaria o seu maior inimigo e iria destruir tudo que ele fez. Tentar destruir tudo que ele fez. Destruir tudo não, tentar destruir tudo que ele fez. Ia passar o tempo todo, até que chegasse o chamado julgamento final, que é o que vocês acreditam dentro deste livro que eu chamo de O Conto do Seu Vigário, para aí esse filho dele ser lançado no lago de fogo, juntamente com seus anjos, aqueles que se rebelaram também, né, que se uniram a Satanás, segundo vocês aí, e os ímpios, os seres humanos da terra, que não aceitaram esse Cristo, estarem perecendo no inferno. Então não tem sentido. Tanto que não só Lúcifer, que se rebelou, porque traduz-se na teologia que um terço dos anjos do céu, será que esse Deus não sabia disso? Ele não sabia? Ah, não, ele sabia, é onisciente, onipresente, onisciente. E por que ele permitiu isso? Ele gosta disso? De saber que teria um inimigo para contender com ele, só para ele ter o prazer de ter alguém para lutar com ele, para no final ele ganhar? Isso não é a identidade de um Deus bom. Vamos continuar aqui, que eu já não vou demorar muito com esse vídeo. Depois acho que eu vou fazer o vídeo número 3. Né? Vou fazer o vídeo número 3, porque
tô gostando demais dessa live. Essa live está sendo esclarecedora para os religiosos que estão na dúvida de que os ateus é que falam a verdade absoluta dentro do contexto natural, que esse Deus, esse Jesus, nunca existiu. Vamos lá. Ele pode trazer do futuro o que vai acontecer. Eu vou te dar uma definição de onipresença e você veja se você concorda comigo, tá ok? Onipresença seria Deus ser o todo no tudo. Deus não viaja. Isso que eu quis explicar Deus também aqui. Deus está. Eu tentei explicar. Concorda com essa definição? Eu acho que tem uma mistura, né, nessa definição. Né? Qual mistura? Mistura Qual de mistura? quê, Pode José? explicar? Com onisciência, talvez, com onipresença, né? Não. Isso aí eu estou te dando definição somente de onipresença. Talvez você esteja usando até a frase, eu acho que dá para encaixar a frase, se não me falha a memória, 17 de Atos, que Paulo fala, Deus está em tudo, nós nos movemos nele. Mas isso não está falando da onipresença de Deus. Tá falando do Deus, a presença de Deus, não a onipresença de Deus, né? Que é Deus andar no tempo. Deus, ele é cheio em qualquer momento onde ele estiver. Ele pode andar no tempo, ele é cheio. Eu vou dar para você uma outra definição. Deus abarca todas as coisas, das coisas mais visíveis às invisíveis. Concorda com essa definição? Aperta sem abraçar. Deus abarca todas as coisas, desde as mais visíveis às invisíveis, do átomo à galáxia. Deus abarca tudo. Você concorda com essa definição de onipresença? Olha a resposta. A barca que você está falando, ele conhece tudo? Ele toma. Não conhece. Ele está em tudo. Ele toma conta de tudo. É como uma casa que encobre. É como uma casa que encobre. Você concorda com essa definição? Pronto. Aí eu te pergunto uma coisa. Se Deus realmente ele é onipresente, Agra, aonde existe o mal? O mal, o pecado e o inferno. Onde pode existir se Deus está em tudo? Deus. Em Deus? Mas se você diz que está em Deus, como é que você saber o que responde, cara? Existe lá, se não me falha a memória, no capítulo de Reis, Deus envia um espírito de engano da parte de Deus. O engano é mau. Reis? Lá tá falando. E quem eu vou? Ele fala, ó. Ele quis dizer, na verdade, ele tá falando de um texto que tá, se não me falha a memória, em 1 Samuel, que é quando Deus envia o espírito mau para atormentar Saul, que segundo a história já não estava mais na presença dele porque não tinha obedecido ele em matar todos os amalequitas como ele determinou. Presta atenção. Olha que coisa. Ele falou reis, mas não tem nada a ver com reis. Tá lá em 1 Samuel. Acho que é isso, é esse texto que ele está tentando citar, entendeu? Que um espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul. Aí Davi tocava harpa para Saul, para que Saul se sentisse aliviado e melhor. Se eu não me engano, está em 1 Samuel, ali entre o capítulo 6 e 7. Mais ou menos isso. Isso que ele quis dizer. Mas não tem nada a ver. Tem nada a ver. Mas quando diz que um espírito mau da parte de Deus, eu aprendi isso na teologia, que era a permissão de Deus que um espírito mau entrasse em Saul. Mas nos originais dizem que não. Que um espírito mau que vinha do próprio Deus. Imagine um Deus que tem dentro dele espírito do mal. Não tem sentido, gente. Não tem. Eu não entendo o que é que alimenta ainda esses religiosos a acreditar nesta lenda. Eu não entendo. Porque a Bíblia ela se contradiz de Gênesis até Apocalipse. E o Jason, ele está aí apertando o Josafá sem abraçar. Numa linguagem figurada. Ele não está sabendo nem o que responder para dar uma resposta precisa, porque há uma dúvida na mente dele, há uma turbação, está turbado, entendeu? Não sei se vocês entenderam essa linguagem aí. Então, Josafá, infelizmente, não tem como acreditar nisso. Eu não sei até quando você vai continuar acreditando nesta lenda. Vamos ouvir mais um pouco aqui para eu finalizar o vídeo. Eu, Senhor, me envie como o espírito do engano
Para que ele chegando lá, isso, exatamente. E ali deixa claro que aquilo foi enviado da parte de Deus. Agora, você concorda que a natureza de Deus não pode ser boa e má ao mesmo tempo, porque uma fonte de água não pode jorrar dois tipos de água, uma salgada e uma outra doce? Então, a natureza de Deus seria boa ou seria má? Boa. Como? A natureza, mas se a natureza de Deus é boa, como é que ele... Mas se a natureza de Deus é boa, como é que ele pode viver com o pecado dentro dele, já que ele é onipresente? Não tem pecado, gente. Ele é Deus. O pecado... Esse espírito ruim que saiu da parte de Deus veio de onde? Veio de Deus. Mas como é que pode vir de Deus se a natureza é boa? E todas as perguntas que o Jesus está fazendo, ele está sem saber o que responder. Ele mistura tudo. Uma hora ele diz que o pecado não veio de Deus, outra hora ele diz que veio de Deus. Uma hora ele fala que o mal não veio de Deus, outra hora ele fala que está em Deus. Gente, tá claro. Tá claro que a mente religiosa... E olha que Josafá, ele demonstra ser uma pessoa entendida dentro do sistema que ele acredita. Mas está claro que tudo isso não passa de uma mentira dentro da mente humana. É uma farsa, é algo que enganou ele, vem enganando ele, e ele vem enganando as pessoas sem saber que está enganando. E se enganando o tempo todo. Porque não define, o estado de consciência não entra para dizer, não tem como. Tá errado isso que eu acredito. Ele tem que pensar desse jeito, mas ele não vai pensar desse jeito. Porque, infelizmente, nem todos estão preparados para sair deste engano. Entendeu? Porque não tem como o mal existir dentro de um Deus do bem. Não tem como o pecado existir em um Deus que não peca. Em um Deus que é contra o pecado. E veio de onde? Espírito mal da parte de Deus veio de Deus. Aí fica difícil. Ok, pessoal? Foi mais um argumento aqui sobre esta live do Jason Ferrer e do Josafá. Eu vou deixar o link aí na descrição desta live para você ir lá e acompanhar toda a live com detalhes. Mas eu vou estar também falando a minha forma de pensar, os meus argumentos aqui. Depois eu vou fazer a live de número 3, entendeu? Porque tá interessante demais. Esta live foi crucial para pessoas que estão na dúvida entre ateísmo e religião, viu? Porque se você assistir esta live, observar o que o Josafá fala, o que o Geiso pergunta e o que ele tenta responder, e você não entender que tudo isso é um engano e é uma mentira, infelizmente a sua mente também é uma mente fraca. Infelizmente, vai morrer, infelizmente, com esse engano na mente. Mas se você for uma pessoa um pouco... Não é nem questão de ser inteligente, entendeu? Você for uma pessoa que querer buscar a verdade através de pesquisas, através de informação, você, verdadeiramente, se você não fizer isso, não tem jeito para você mais. Então você vai conseguir chegar até a morte acreditando nessa mentira e nesse engano e vai perder muito tempo da sua vida. Ok, pessoal? Antônio Galvão com mais um vídeo para o canal Pilastra da Verdade. Eu fui, mas volto e volto com novos argumentos. Tchau!